Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Mensageiros da Luz, com o sacerdote umbandista Jorge Bonfim. Oferecimento Instituto Luz do Bem. Para informações sobre nossa agenda de atividades, cursos e atendimentos, entre em contato no telefone 11 3542 7142, 3542 7142, ou no e-mail instituto@luzdobem.com.br. Nos acompanhe também no Facebook, Instituto Luz do Bem. No ar, programa Mensageiros da Luz, com o sacerdote umbandista Jorge Bonfim. Olá, amigos ouvintes, boa noite. Este é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim. Uma alegria imensa estar novamente com vocês, ter a oportunidade de mais uma vez expandir mensagens de luz. Iniciamos o nosso programa com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Gratidão, Pai Criador, gratidão aos sagrados orixás, gratidão às hierarquias espirituais, aos nossos mestres, mentores e guias pessoais. Minha gratidão a você, amigo ouvinte, por dedicar um pouco do seu tempo para nos ouvir. E gratidão à Rádio Toques de Aruanda e toda a sua equipe, que é quem transmite o programa Mensageiros da Luz. Quem oferece esse programa é o Luz do Bem Instituto e o Núcleo Umbandista Chão de Deus. O nosso endereço é Rua Estado de Pernambuco, número 70. Estamos em São Paulo, na Zona Leste, próximos ao Shopping Aricanduva e ao Expresso Mix. Telefone DDD 11 3542 7142. Caso ligue e caia na caixa postal, é só deixar um recadinho que retornaremos o seu contato. Nosso e-mail, instituto@luzdobem.com.br. Curta a nossa página no Facebook, Instituto Luz do Bem, através do Facebook e através do e-mail. Caso o seu e-mail seja cadastrado conosco, o irmão receberá a nossa agenda de atividade mensal, nossos lembretes, nossas mensagens. Caso não tenha ainda o e-mail cadastrado, é só pedir para nós através de um e-mail ou através do Facebook para que o seu seja cadastrado. E que seja bem-vindo o mês de novembro, já o ano chegando ao fim, né? Chegando a uma fase de conclusões, uma importante fase de conclusões. E que dediquemos o dia de hoje para elevar nossos pensamentos com amor e gratidão àqueles nossos amados que já fizeram suas passagens e todos os trabalhadores de luz que atuam neste campo, né? Nos recolhimentos, nos encaminhamentos, nas orientações necessárias para aqueles
que chegam a esta nova condição. Que tudo seja luz sempre, que tudo seja cura e compreensão sempre. Para nós que estamos aqui, né, e que temos tanta dificuldade em lidar com a morte, em lidar com a passagem, que exercemos um amor apegado, e esse apego em momentos que exige de nós o desapego, nos traz dor e sofrimento. Então, muito pior nesse sentido é para quem fica do que para quem faz a passagem. E neste dia, que é o dia dedicado em homenagem aos mortos, e que tanta energia nesse sentido é movimentado, que possamos exercer um pouco de consciência também em relação a este assunto. E quando eu tento conscientizar alguém, orientar alguém sobre esse assunto, eu indico essas duas coisas que são infalíveis: amor e gratidão. Não exercer o apego, exercer amor e gratidão. Não exercer aquele amor que aprisiona. É um amor que solta, porque o amor libera, ele solta. Quando amamos de verdade, vira esse amor egoísta, a esse amor cheio de posse, que normalmente exercemos. Falando do amor num sentido mais puro, mais elevado, aquele que, neste plano que habitamos, quase não é exercido. Mas dentro das nossas limitadas condições materiais, podemos exercer. Pelo menos um pouquinho disso, que é liberar, que é agradecer. Ao invés de manifestar tanta dor, que é o que normalmente fazemos quando lembramos de um ente querido, é agradecer. Porque houve aí uma oportunidade de um bom relacionamento, houve uma oportunidade de um tempo para se construir algo, houve uma oportunidade de um tempo para se trocar algo, para ter ajuda, para ter amor. E neste tempo, coisas podem ter dado certo, coisas podem ter sido bem aproveitadas, outras coisas não. É assim mesmo. E não é agora, com culpa, com dor, com lamentação, que poderemos corrigir essas coisas. Mas com amor e gratidão, sim, é possível já começar as correções, porque estamos emanando coisas boas e levando essas coisas boas até aquele que a gente ama na nova condição dele. Porque aquilo que emanamos com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, é o que chega até o nosso ente querido na nova condição que ele está, aqueles que fizeram suas passagens. Não é verdade? É a energia que a gente emana que ele recebe lá. Se ainda estamos sustentando essas relações com apego, com dor, com sofrimento, é isso que ele está recebendo. Elevar amor, elevar gratidão, cura. Cura nós que estamos aqui, cura também quem está na outra realidade, se é que cura nesse sentido é necessário. E o mais importante, a relação, ela continua, porque tudo continua, ela continua num nível melhor, né? Não é no nível de dor, mas num nível muito elevado, porque o amor e a gratidão são sentimentos elevados. E o desapego é um desafiador ato que nos ajuda bastante na evolução. Eu, com muito respeito e com muito amor e gratidão, saúdo os mortos, saúdo o campo de nosso Pai Omulu, saúdo o campo de nosso Pai Obaluaê nas suas passagens, né? Que nos propõe com tanta luz. Saúdo a corrente das almas benditas, saúdo a corrente das curas, a corrente dos pretos velhos, os encaminhadores, os curadores, os socorristas, todo o povo do Campo Santo. Que a luz reine sempre.
porque é a luz que devemos nos direcionar e servir. Gratidão, axé a todos. Alguns recadinhos importantes, e quero falar inicialmente sobre um evento que acontecerá no dia 9 de novembro, às 19 horas, na Saraiva do Shopping Pátio Paulista. Me refiro a uma noite de autógrafos com Alexandre Cumino e com Severino Senna. O Alexandre Cumino estará aí com foco no livro Médium Incorporação Não é Possessão, e o Severino Senna no livro Cantando e Tocando Ijexá e Barra Vento. Irmãos, o nosso prestígio num evento como esse, ir até lá, mostrar nossa presença no evento, comprar o livro, fará com certeza grande diferença e compõe importância não só para este evento isolado, mas para a Umbanda, para o nosso histórico. A nossa literatura, ela é apreciada, mas normalmente os livros são adquiridos em ambientes umbandistas. E isso é normal. E com isso, a grande livraria, ela entende que obras umbandistas não são procuradas, que este público não é um público de leitura, não é um público que frequenta a livraria, não é um público que compra livro, não investem nas obras umbandistas. O que vai fazer diferença é a nossa presença. O que vai fazer diferença nesse sentido é a nossa procura pelos títulos umbandistas. É, num evento como esse, criar uma grande movimentação na livraria e abrir os olhos destas empresas que nós somos muitos, que nós apreciamos a nossa literatura, os nossos autores, que a livraria deve investir no livro umbandista, que o livro umbandista deve estar nas prateleiras de religiões, porque reconhecemos a Umbanda como uma religião, assim ela é. Não faz muito tempo que estávamos incentivando, através de um movimento realizado pelo próprio Alexandre Cumino, a pedir os livros umbandistas nas grandes livrarias, para já começar a criar esse movimento. E de repente surgiu esta noite de autógrafos, que eu particularmente achei uma grande conquista. Para nós é um grande passo. E aqui fica o nosso pedido para que o umbandista vá até lá. O horário do evento é muito positivo, né? É um horário que as pessoas normalmente estão saindo do trabalho e dá tempo de dar uma passadinha lá no shopping Pátio Paulista, no dia 9 de novembro, Saraiva, no Piso Paraíso, tá bom? Tá aí feito o convite, a divulgação, e que venha mais crescimento para a Umbanda, que venham mais e mais eventos que engrandecem a nossa religião e mostra para tantas pessoas que somos do amor, da paz, que temos cultura, que temos estudo, que somos fortes e queremos cada vez ser mais fortes. Assim quebraremos também preconceitos e contribuiremos ainda mais com uma sociedade onde muitos ainda estão mergulhados no medo, na ignorância e na influência negativa e hipócrita. Vamos lá, uma grande oportunidade e a nossa presença é uma maneira de contribuir. Outro recadinho é o curso de Reiki nível 1 que acontecerá no Instituto Luz do Bem no final de semana 14 e 15 de novembro, durante todo o dia. Esta será a primeira turma de Reiki do Instituto Luz do Bem. Este é um curso bastante esperado e que foi batalhado
para a implantação, para a nossa grade de cursos. E aconteceu, e chegou. Eu tenho certeza que será uma experiência incrível. Os cursos durante todo o dia, que a gente trata de cura, normalmente são cursos mágicos, reveladores. Quando falamos que um encontro levará todo o dia para o seu desenvolvimento, num primeiro momento aparenta ser algo maçante, difícil, mas não é. Por incrível que pareça, o dia passa tão rápido e além de não se perceber o tempo, quando termina a aula fica aquele gostinho de quero mais, de que pena, que vontade de ouvir mais, que vontade de praticar mais, que vontade de sentir mais essa energia. Será um curso com certificado. Participe, os interessados entrem em contato com a gente através do telefone, através do e-mail, através do Facebook. Ao longo do programa, divulgaremos novamente os meios de contato, tá bom? Reiki nível 1, nos dias 14 e 15, de manhã até final da tarde. Está agendado para as 9 da manhã, às 17 horas. Não será uma turma no dia 14 e outra turma no dia 15, tá? É uma turma com 2 encontros durante todo o dia. Então, dia 14 e 15 é para a formação de uma turma, tá bom? O nosso programa de hoje é mais uma edição de perguntas e respostas. Temos recebido contatos dos irmãos, alguns contando suas histórias, fazendo seus desabafos, seus depoimentos e também as perguntas. Enviem para nós também. A sua participação é muito importante. Isso pode ser feito a qualquer momento. Não agora, no momento do programa. A qualquer momento você pode enviar sua pergunta. É só entrar no e-mail, digitar lá instituto@luzdobem.com.br ou ir lá na nossa página do Facebook. É possível mandar inbox para nós o seu depoimento, a sua pergunta. Isso enriquece o programa e falo sempre isso. Ajuda muitas pessoas. Pode ter alguém muito longe que tem a mesma dúvida que você, que não teve coragem de fazer essa pergunta para o seu dirigente, ou para o seu padrinho, ou para algum amigo, e ouvindo o programa, teve um grande esclarecimento e ajudou bastante. E hoje é dia de esclarecer. Mas antes das perguntas, eu quero fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminhos de Sabedoria, que diz: o cérebro não pensa. Quem pensa é o espírito. Mas o espírito não pensa por meio de palavras. O espírito pensa emitindo vibrações. É no cérebro que transformamos essas vibrações em palavras, ideias, sentimentos, emoções. Vibre positivamente para que sejam positivos os seus pensamentos, ideias, emoções, sentimentos, desejos. Vibrações positivas criam ao seu redor uma atmosfera mental de amor e simpatia. Quando você vive nessa atmosfera positiva, as pessoas gostam de você, tornam-se mais receptivas e lhes são favoráveis. Essa atmosfera mental positiva é uma armadura, uma couraça que protege você e o livra do mal. Não é muito legal isso? Pensar positivo, agir positivo, sentir positivo. É um conjunto que é muito positivo para a vida e para a evolução. Este conjunto, na mesma direção, auxilia a estarmos mais calmos, mais tranquilos, a lidar com a vida, a esta oportunidade gigantesca que é a vida, que é a encarnação, de uma outra maneira, e levar para o nosso espírito, que isso é eterno, esses registros positivos. E aí o resultado é evoluir espiritualmente. Muitos de nós, e muitos mesmo,
não temos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes na mesma direção. Temos até uma aparência positiva, mas eu sinto negativo. Posso ter meus pensamentos completamente negativos, mas aparentar ser super autoastral e lidar com as coisas da vida de uma outra maneira, mas na realidade não é bem isso. Tudo tem que estar na mesma direção. É uma meta, e se não ter um início, um trabalho aí sendo iniciado nesse sentido, não conseguimos nunca atingir uma qualidade de vida e paz de espírito. Tem que ser natural. E temos que iniciar para que em algum momento se torne natural. Estar positivo, estar calmo, lidar com as coisas da vida de uma maneira mais positiva. E estar com este conjunto na mesma direção. Sentir, pensar, agir positivamente. Estar na mesma direção. Estar construindo, fazer parte desta grande obra como um construtor. Não adianta estar aí estudando espiritualismo, estar estudando Umbanda, estar praticando Umbanda e não estar reformando, né, para que as coisas fiquem neste mesmo sentido. Eu li algo hoje que eu achei muito bacana, um provérbio africano que fala o seguinte: quando a boca tropeça, é pior que o pé. Não é verdade? Não faz todo sentido isso? Não adianta nada estar aí envolvido numa grande obra de caridade, estar todo envolvido lá no seu terreiro e estar aí falando só coisas ruins, falando mal da vida dos outros. Esse tropeço da língua é maior do que o do pé e demonstra que as coisas estão fora de sentido, né? Estou praticando caridade lá no meu terreiro, mas na verdade eu estou falando um monte de coisas ruins, e se eu estou falando é porque eu penso nisso, então está fora de sentido. A minha ação não condiz com aquilo que eu penso e sinto. Eu estou praticando caridade lá no terreiro, essa é a minha ação. Mas se eu falo mal da vida alheia, ou só falo coisas negativas, eu não estou pensando nem sentindo, porque eu estou expressando aquilo que eu penso de verdade, aquilo que eu sinto de verdade. E vamos lá, né? Ao primeiro contato do dia de hoje, que é da Thaís Carla, de São Paulo. A Thaís, ela pergunta: reforma íntima também se aplica na Umbanda? Thaís, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Sim, com toda certeza. Diria que ser um religioso sem reforma íntima não faz sentido. Se tratando da Umbanda, nem todos os templos falam sobre reforma íntima tecnicamente, né? Usando este nome, falando do que se trata como uma base de estudo, mas de uma forma indireta isso está sendo falado o tempo todo, né? Não adianta nada acender uma vela, não adianta nada frequentar um terreiro, né? Frequentar os trabalhos, vestir o branco, desenvolver a mediunidade, fazer oferenda, fazer a maci, mesmo se colocar a serviço através dos passes, através das linhas de atendimento, se o médium não estiver se melhorando, se o médium não estiver reconhecendo aonde estão suas feridas, aonde estão seus desequilíbrios, aonde estão seus vícios, e se melhorar. O sentido maior de qualquer religião, e a Umbanda também faz parte disso, é religar a Deus. E nos religamos a Deus nos melhorando, nos religamos a Deus abrindo mão das nossas prisões, e essas prisões que construímos meio às nossas passagens dos nossos desequilíbrios, né? Nos aprisionamos nos vícios, nos aprisionamos nos sentidos
negativos de cada irradiação divina de Deus. Distorcemos no ego essa irradiação divina e colocamos lá no negativo e nos viciamos nisso, achamos que isso é natural. Muitos convivem neste mesmo plano, né, neste plano da matéria, ainda neste negativo, ainda no vício, ainda no poço. Outros estão melhorando, mas todos no mesmo sentido, que é o de se curar, estar mais próximos a Deus, é voltar a Deus, nos religar a Deus. E o que é que nos faz isso? A reforma íntima. É olhar para o nosso íntimo, reconhecer estas questões, saber aquilo que é difícil, saber aquilo que está mais próximo de ser trabalhado, saber aquilo que parece ser quase impossível, mas não é, e começar a mexer em mãos a obras. Isso vai levar algumas encarnações, com certeza, mas é por aí. O primeiro passo é reconhecer que eu tenho que fazer reforma íntima. A Umbanda, hoje, alguns tempos, falam claramente, discursam sobre isso, incentivam leitura, incentivam exercícios para que a reforma íntima seja feita. Outros não têm essa mesma linguagem, mas está sendo falado ali em cada trabalho, em cada momento, em cada rito religioso. A reforma íntima indiretamente está sendo incentivada, está sendo tratada também. É impossível, na minha opinião, é impossível evoluir sem reforma íntima, sem esse reconhecimento interior e esta reforma, né? O próprio nome diz, é reconhecer e reformar. Tem que ser mexido, não tem jeito. Tá bom, irmã? Muito obrigado mais uma vez. A irmã Natália, do Rio de Janeiro, bastante gente do Rio, né, participando do programa. Muito obrigado, irmã. Ela mandou uma pergunta também. Por que se bate cabeça de maneiras diferentes entre os terreiros? Ela fala bastante coisinha aí das experiências dela na Umbanda e faz essa pergunta. Irmã, o mais importante não é a maneira de se fazer, a maneira que o olho vê, mas sim o que o interior manifesta nesse momento. Bater cabeça é um ato de reverenciar. Reconhecemos que há uma força superior que nos guia e nós, umbandistas, entendemos que esta manifestação superior é Deus se manifestando em 7 irradiações, em 7 aspectos divinos, e cada aspecto traz toda uma hierarquia que nos ajuda, né, na nossa empreitada evolutiva. Então a gente, quando bate cabeça, a gente saúda tudo isso, a gente se entrega, né? Quando a gente deita normalmente para dormir, não é um momento de entrega, só que na hora de bater cabeça a gente não está dormindo, né? A gente está consciente, mas a gente se entrega a esta força e diz: eu reconheço e me entrego, me coloco a serviço. Quando encostamos a nossa cabeça no chão, esvaziamos as nossas mentes. Quando encostamos as nossas cabeças no chão, esvaziamos as nossas mentes das coisas terrenas e entregamos a nossa mente, entregamos o nosso corpo ao serviço. Aproveitamos desse momento tão particular, tão individual, para também esvaziar nossos corações, desabafar um pouquinho ali naquela nossa hora, limpar o nosso interior naquela nossa hora, reconhecer algumas coisas que fizemos positivas, aquelas que não foram tão positivas assim. Quando levantamos, somos instrumentos a serviço do grande plano. A maneira que isso é feito, cada casa tem a sua maneira particular mesmo de bater cabeça. O ritual, alguns batem em determinado momento do trabalho, outros batem em outro momento, alguns colocam a mão para cima, outros levam a mão nas costas, outros movimentam o corpo,
outros batem a testa 3 vezes. Há um rito, podemos com tranquilidade considerar particularidades da casa, mas o sentido deve existir, e o que eu falei aqui é um pouco do grande sentido do batimento de cabeça. Isso é o importante, e isso se mantém em todas as casas. O sentido, o motivo se mantém em todas as casas. A maneira não é o mais importante, tá bom? O Tales R, não fala também de onde é, ele diz o seguinte, ele fez um desabafo, né? Fala que às vezes tem a impressão que os terreiros giram em torno do dinheiro, que se paga para frequentar, se paga para festa, se paga para bingo, e ele termina o desabafo dele perguntando aonde está a caridade. Tales, normalmente os templos abrem suas portas uma vez por semana, às vezes quinzenalmente, cada casa tem a sua maneira de tratar isso, para atender as pessoas. E normalmente os terreiros atendem muitas pessoas. Normalmente os médiuns que estão lá à disposição trabalham, têm seus compromissos e dedicam algumas horas das suas vidas para se colocar a serviço da espiritualidade e atender um número de pessoas que precisam de orientação, que precisam de paz, que precisam de abraço, de carinho. A caridade está aí, meu irmão. Está aí, não está difícil de enxergar. Na Umbanda, este momento de doação não deve ser cobrado. O momento de ter lá o atendimento, o passe, a sessão semanal, não deve ter cobrança. Agora, eu retorno a você uma pergunta. Você come todo dia porque precisa, teu corpo precisa de comida. Você precisa comprar comida, porque ela não vem de graça. Você deve morar numa casa. Se for de aluguel, você tem que pagar aluguel todo mês. Se for uma casa financiada, você deve pagar o financiamento dessa casa todo mês. Se já está quitado, em algum momento você teve que pagar por isso e deve gastar com manutenção desta casa. Você tem gastos para sobreviver. Não deve ser tão difícil enxergar isso no seu mundinho. Então expande isso um pouquinho, meu irmão. Para um templo existir no plano da matéria, ele também precisa se sustentar. E quem sustenta o templo é o grupo. E alguns outros mais conscientes que frequentam a assistência e também voluntariamente contribuem. E muitas vezes este rateio não é suficiente. Porque o rateio normalmente é pega aluguel, pega água, pega luz, pega a manutenção que tem que ser feita, divide entre o grupo. Aí no grupo tem um que ficou desempregado, tem aquele que se apertou no mês e não pagou, enfim, sempre tem. E aí o rateio não é suficiente e a casa começa a se endividar. Isso é o que acontece na maioria dos templos hoje. E aí vem alguém da assistência voluntariamente, complementa esta arrecadação. A casa tem que fazer um bingo, tem que fazer uma rifa, tem que se virar para conseguir se manter, para conseguir abrir as suas portas para receber pessoas necessitadas e praticar a caridade. Aquela estrutura precisa existir para abrir suas portas para os seus trabalhos, para receber seus médiuns e levar orientação para esses médiuns, levar desenvolvimento mediúnico, intelectual para esses médiuns. Precisa se manter, porque tem água, tem luz, tem aluguel, tem imposto, tem bastante coisa aí que deve ser honrada com pagamentos. E é por isso, irmão, acho que a resposta é bem simples assim, é por isso. E diante desta sua manifestação, eu me dou o direito de comentar para que neste comentário também abra um pouco de consciência a muitas pessoas. Creio que comprar uma roupa deve ser importante para você, comprar um remédio deve ser importante para você, comprar um tênis novo deve ser importante para você, pagar a conta da internet para poder acessar a internet deve ser importante para você,
entre muitas outras coisas que são importantes, exigem contribuições, exigem pagamentos. Se contribuir com o seu templo de Umbanda não é importante para você, então talvez a Umbanda não seja importante para você. Saia da Umbanda, irmão. É duro ouvir isso, mas é uma verdade. Pagar a mensalidade do templo que te abriga nos seus momentos religiosos, no templo que te amadurece em muitos sentidos, que recebe tanta gente lá precisada e te dá a oportunidade de servir e de crescer com isso. Se não é importante, essa estrutura deve ser importante para os irmãos umbandistas. Pagar a mensalidade para essa estrutura, ter as suas manutenções em dia, ter suas contas em dia, poder crescer, poder ampliar, poder ter sede própria, deve ser motivo de orgulho. Deve estar lá no orçamento como uma conta tão importante quanto aquela da tua casa, da tua alimentação, as outras contas pessoais. Deve ser tão importante quanto, deve ser um orgulho. As religiões crescem porque os seus frequentadores têm orgulho de contribuir com os seus templos. O que não deve acontecer é um abuso nesse sentido, que infelizmente algumas religiões praticam, e isso suja bastante o ato de contribuir. Mas isso é muito importante, um templo existir para o crescimento das religiões. Nós temos que ter cada vez mais templos regularizados, organizados, bem apresentados, para o bem da nossa religião aqui na Terra. Então, Thales, a caridade praticada num templo só existe quando o grupo contribui para a existência daquele templo. Então, o meu aconselhamento a você é mudar um pouco seus conceitos. E para muitos irmãos que, infelizmente, pensam desta maneira. Obrigado por sua participação. O Tarcísio de São Paulo pergunta: faz tempo que não pratico a Umbanda. Minhas entidades se afastaram? Irmão Tarcísio, obrigado. Eu acredito que você praticou em algum momento, entrou em algum templo, desenvolveu sua mediunidade, parou de frequentar e faz bastante tempo que não incorpora, que não participa de uma sessão umbandista. Eu entendi que seja isso, né? Na sua pergunta que está bem curtinha e direta. Então, irmão, se for isso, não. Suas entidades não se afastaram, não procuraram outro médium para trabalhar. Elas estão aí com você e, inclusive, te ajudando nas suas questões através dos meios que você possibilita isso. Pode ser até que nem esteja percebendo, mas estão aí. É um compromisso de encarnação, né? Então você tem uma ligação desde do momento que foi permitida a encarnação, que você veio. Você tem esse grupo de entidades, de trabalhadores junto com você, lhe auxiliando na empreitada da encarnação e orientando para as boas decisões, para a sua proteção. E há também aí uma missão de prestar caridade, há também aí um compromisso de se trabalhar, mas dentro do livre-arbítrio você tem o direito de também decidir não fazer. E isso não afasta suas entidades. Mas se agora você decidir retomar e se envolver com compromisso na religiosidade, você vai ver que tudo vai voltar ao normal, tá bom? O irmão Leandro Alves diz: muitas coisas estão mudando na Umbanda. A Umbanda não é mais a mesma. Ele faz aí uma manifestação meio indignada. Músicas são diferentes, as tradições não são mais passadas de pai para filho. Hoje vendem ensinamentos, creio que ele esteja se referindo aos cursos. O que está acontecendo? Leandro, obrigado pela sua participação. Vamos fazer uma análise. Quando estamos com 15 anos de idade,
temos um padrão de vida, temos um nível de informações, temos um envolvimento com responsabilidades, com compromissos, bem diferente de quando atingimos 30 anos de idade. Nesses 15 anos, entre os 15 e os 30, quantas coisas são desenvolvidas, não é mesmo? Adquirimos muitos compromissos, estamos envolvidos com muitos projetos, com trabalho, com família, com responsabilidades. Pelo menos a maioria desenvolve dessa maneira. Alguns decidem ficar lá parados nos 15 anos de idade, mas para a maioria é assim. Leandro, a Umbanda cresceu, está crescendo. Isso é natural, é um rumo natural. Com todo respeito à sua opinião, manifesto a minha. Devemos ficar felizes. Ficar parado no mesmo lugar, nos mesmos conceitos, não é positivo. Crescer é positivo, evoluir é positivo. E conforme vamos crescendo, a espiritualidade vai nos dando mais condição. Hoje um umbandista tem possibilidade de estudar graças a essas casas que você diz aqui que vendem ensinamentos. A maioria das casas antigamente tinham esses ensinamentos somente na mão dos dirigentes. A Umbanda tinha um grupo de médios que não sabia nem o que estava se praticando, nem o que estava se fazendo. E não foi à toa que tantos e tantos umbandistas migraram para outras religiões e a Umbanda quase foi esvaziada. Não sei bem o que você quis dizer, com as músicas são diferentes, mas a qualidade da gravação de um disco hoje é muito superior dos nossos antecessores. Hoje nos festivais ouvimos pontos lindíssimos sendo trazidos, observamos novos instrumentos sendo agregados. Talvez seja isso que você tenha se referido, que saiu daquela situação mais tradicional, mas isso é evolução, isso é crescimento. Hoje nós enxergamos, por exemplo, o conceito da música gospel, né, dos evangélicos, não ser só aquela música da igreja. É uma música que toca no rádio, é uma música que qualquer pessoa, independente da religião, pode ter acesso. Imagina que orgulho para nós, se o ponto de Umbanda também crescer no reconhecimento dessa maneira, deve ser orgulho para nós. Então, irmão, mais uma vez, com todo respeito, eu acho positivo e entendo que o progresso não agrada a todos, mas ele é necessário. E eu enxergo com todas essas mudanças progresso. Muito obrigado. O João Paulo de São Paulo pergunta se um ataque obsessor pode acontecer através de um terceiro para nos atingir. João, obrigado. Sim, com certeza. Às vezes, podemos estar protegidos, podemos estar na nossa consciência, não estar dando acesso às energias negativas, aos comportamentos negativos, estar ali alicerçados na força, porém, na nossa casa tem o irmão, tem a irmã, tem a mãe, tem o pai, tem o vizinho que nos incomoda, e neste grupo pode ter alguém vulnerável. Pode ter alguém ali, porta aberta para vibrações negativas, e não deixa de ser um caminho para nos atingir. E às vezes alguém cai doente, às vezes alguém destempera no nervosismo e vem para cima da gente. Pode ser sim um caminho. Por isso que é tão importante que a casa esteja alicerçada no orai e vigiai, né? Na fé, com consciência em relação a essas influências. É muito importante. E também ter individualmente a consciência que cada um é responsável por sua parte neste processo. Por mais que eu queira ajudar alguém, por mais que eu tenha envolvimento com alguém, seja um familiar ou um amigo, a individualidade existe. E nesse sentido,
temos que enxergar esta condição individual. Se eu me envolvo nesse sentido espiritual, nessa coisa do ataque, emocionalmente, eu absorvo o que está sendo manifestado no outro. Porém, se eu estou no meu lado racional, se eu estou ali firme, eu consigo inclusive lidar com aquela situação sendo manifestada através do terceiro. É que somos muito emocionais e por isso temos muita dificuldade de lidar com isso. Então, alguém que esse terceiro normalmente é alguém que mexe com a gente, é alguém que tira a gente do sério, ou é alguém que a gente ama demais, que a gente se preocupa demais e que pode, de alguma maneira, nos desestabilizar emocionalmente. E aí a coisa acaba acontecendo, acaba nos atingindo. Porém, se a gente estiver firme no propósito de lidar com aquela situação de forma racional, não é fria, não é despreocupada, não é problema teu. Né? Quem a gente ama, a gente quer cuidar. Porém, a gente inclusive pode cuidar, pode orientar de uma forma mais racional, dentro daquilo que a gente acredita. A gente sabe que na primeira brecha vão nos atacar. Então podemos nos manter firme na nossa fé e instruir o outro que ele está sendo atacado. Ou talvez não dar tanta atenção ao ataque do outro. Porque isso pode acontecer, por exemplo, alguém tentando inflamar aí uma briga. E não devemos então responder à altura disso. E o equilíbrio nos dá condição para isso. Isso acontece, irmão, e é um desafio para nós saber lidar com esse tipo de situação. E esse desafio, ele nos ajuda bastante a crescer, viu? Então, para quem chegou agora, meu nome é Jorge Bonfim, este é o programa Mensageiros da Luz. Hoje, no início do programa, falamos sobre o Dia dos Finados, sobre uma visão em relação à morte com base no amor e gratidão. Devemos manifestar isso sempre, ao invés da dor, do sofrimento, da culpa. Vamos reforçar os meios de contato com o Instituto Luz do Bem. Nosso e-mail é instituto@luzdobem.com.br. O nosso telefone, o DDD, é 11 3542 7142, ou poderá ainda curtir a nossa página do Facebook, que é Instituto Luz do Bem. Lembrando que nos dias 14 e 15 de novembro haverá o curso de Reiki nível 1. Ainda há tempo de se inscrever. Os interessados, basta entrar em contato conosco. Quem ministrará esse curso é o Beto Correia, inclusive antes do dia 14, se possível for. Quero trazê-lo no Mensageiros da Luz para ele falar um pouquinho de Reiki e ter a oportunidade da sua participação, que enriquece muito, normalmente, os nossos programas. Reforçando também sobre a noite de autógrafos no Shopping Pátio Paulista, no dia 9 de novembro, com Alexandre Comino e com o Severino Sena. Será às 19 horas desta data que eu divulguei. Vou fazer a leitura agora de uma passagem do livro Fragmentos de Umbanda, do Alexandre Comino, que diz o seguinte: na Umbanda, todos os saberes se encontram e todas as realidades se cruzam. Nesse encontro único dos saberes, nessa religião autêntica brasileira, na sua forma de se expressar, podemos observar e comprovar por nós mesmos que a Umbanda é una e diversa, apresentando-se de uma forma muito peculiar. A Umbanda reflete muito do que está em nosso íntimo, revelando-se simples para as pessoas simples e complicada para as pessoas complicadas. Muito bom, né? Vamos para mais um? Outra mensagem deste mesmo livro. Umbanda é uma religião que prega as mesmas virtudes e busca a mesma paz de espírito que todas as outras religiões.
Em suas práticas, o bom senso, o respeito, a ética e a moral são conceitos tão válidos e importantes quanto em qualquer outro segmento. Embora não esteja codificada nem dogmatizada, a Umbanda acredita que somos conscientes do que é bom ou não para nós e para os outros. E assim, a Umbanda prega a regra de ouro de todas as religiões. Não faça ao outro o que não quer que façam a você. E mesmo não registrando mandamentos, é certo que tem a máxima de Cristo como princípio fundamental, o que muitos consideram como o grande mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. No entanto, o amor não funciona por meio de ordens e mandamentos. Antes de amar ao próximo, é fundamental amar a si mesmo. Caso contrário, não consegue amar mais nada. Amar a Deus, amar aos orixás, amar o próximo, é reconhecer que tudo é um, faz parte da nossa doutrina. Umbanda é nossa mãe e por meio do amor vamos ao seu encontro. Querer conhecer Umbanda, querer estudar Umbanda, querer esta cultura, esta relação de aprofundamento com a Umbanda é amor. Levar a Umbanda em nossos corações, multiplicar este conhecimento, mostrar o que dá sentido para as nossas vidas é amor. Praticar Umbanda é uma forma de amar ao próximo como nós mesmos. Quando estamos incorporados e nosso guia está dando um passe ou uma consulta, nós estamos amando o consulente como a nós mesmos, pois estamos lhe oferecendo o que há de melhor em nossas vidas. Quando a gente ama, dar amor é natural. Amar ao próximo é natural. Quem ama é feliz e quem é feliz não agride. Quem ama a si mesmo é feliz e amar ao próximo se torna algo natural. Se nós amamos a nós mesmos, é impossível não amar o próximo. E isso todos nós aprendemos na Umbanda. Nossos guias amam a todos e compartilham esse amor sem olhar a quem. O amor não vê credo, cor, raça, cultura ou diferença. Assim é a atitude dos guias de Umbanda, que a todos atende sem perguntar nada, nem de onde vem, nem qual sua religião, e muito menos pedem conversão de algo em troca. O amor não barganha, o amor não espera nada em troca. O amor é uma virtude, e virtude nunca espera recompensa, pagamento ou algo em troca. Por isso, e muito mais, Umbanda é amor. A grande base da Umbanda é nos tornar conscientes de nós mesmos, do outro e do mundo à nossa volta. O amor é um caminho para se alcançar essa consciência e por isso a Umbanda é tão grandiosa e nem todos sabem lidar com esta grandeza e com a liberdade que esta religião maravilhosa nos dá. Meus irmãos, eu gostaria de reforçar o quanto é importante estar aqui com vocês, o quanto é importante a participação de vocês no programa Mensageiros da Luz, receber um contato de vocês, receber uma pergunta, receber um comentário, receber um desabafo. É muito importante. Às vezes, uma resposta pode ser um pouco dura, mas eu entendo que, inclusive, o amor é assim. Não é só passar a mão na cabeça, não é mesmo? Às vezes a gente precisa abrir a mente, e a gente abre mente através de receber respostas, orientação que não nos agrada no primeiro momento, mas nos faz refletir, mas provoca isso em nós, a reflexão. Isso é muito importante. É uma grande oportunidade para todos nós estar aqui nesse programa, estar compartilhando aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz evoluir, aquilo que promove reuniões no Instituto Luz do Bem, promove reuniões no Núcleo Umbandista Chão de Deus e ajuda o grupo que compõe
esta congregação no crescimento. É muito bom ter esta janela, né, que vai tão longe e está atingindo você, e ter você dedicando um pouco do seu tempo para nos ouvir é uma preciosidade, acredita nisso, irmão. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação, agradecer imensamente a sua audiência, agradecer imensamente a oportunidade de estar na Rádio Toques de Aruanda. E agradecer imensamente a todos que fazem parte desse projeto. Minha voz, eu sou o comunicador deste programa, mas muitas pessoas fazem parte deste projeto. Este é um pedacinho do projeto do Luz do Bem Instituto, do Núcleo Umbandista Chão de Deus, e de muito que essa obra movimenta. Às vezes é tanto trabalho que parece que não vamos dar conta, que parece que não é possível lidar com tantas coisas, e quando termina um dia, nossos mentores dizem: viu como é possível? Viu como dá certo? Tudo dá certo, através de muito trabalho e esforço. O Mensageiros da Luz faz parte deste muito esforço e que é muito gratificante. Eu desejo a todos os irmãos uma semana iluminada, uma semana cheia de conquistas, uma semana positiva. E isso depende de você, meu irmão, também pensar positivo, emanar positivamente. Nós falamos um pouco disso nesse programa e espero ter contribuído de alguma maneira com você. Emane coisas boas. Esta já é uma semana de excelentes resultados. Uma semana que abre portas para as conclusões desse ano e o que tiver que acontecer esse ano, que aconteça em luz para mim, para você, para todos nós. Muito obrigado pela sua audiência. Este é o programa Mensageiros da Luz. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mensageiros da Luz, com o sacerdote umbandista Jorge Bonfim. Oferecimento Instituto Luz do Bem. Para informações sobre nossa agenda de atividades, cursos e atendimentos, entre em contato no telefone 11 3542 7142, 3542 7142, ou no e-mail instituto@luzdobem.com.br. Nos acompanhe também no Facebook, Instituto Luz do Bem.